Para você que precisa fazer um projeto de uma torre de eletro, para embutir ali um forno e um micro-ondas, eu quero compartilhar nesse vídeo uma das maneiras que tem para fazer isso, para você ter ideias ou seguir de acordo conforme eu vou estar fazendo aqui. Certo? Então vamos lá. Vou criar aqui do lado no passo a passo, né, do zero, peça a peça, para que você, o dia que precisar fazer, já saiba seguir aqui a metodologia. Tá, independente do tamanho que você vai ter que fazer, tá? Tem algumas coisas que você vai precisar considerar sempre. Então eu vou começar aqui com essa parede de referência, eu vou deixar um espacinho ali para a base, que nesse caso eu vou deixar uns 10 centímetros. Aí a gente pode definir aqui a altura, deixa eu ver, eu vou colocar aqui com uns 2 metros ali aqui de baixo. Aí se precisar fazer algum ajuste a gente faz, né? É só para a gente ir desenrolando, já vai criando aqui as peças que vão compor a estrutura aqui da caixaria. E se precisar de algum ajuste, conforme as orientações lá do manual técnico, a gente faz aqui na sequência, tá? Mas eu deixo, bom, eu vou deixar aqui 45 centímetros a partir do centro para cada lado, porque daí, quando eu apago essa linha, eu fico com uma medida de largura de 90 centímetros. Geralmente, para a maioria dos eletros tradicionais, essa medida aí vai dar certo. Aí eu já crio, vamos criar aqui a primeira peça, ó, aqui embaixo, que vai ser a base. Independente também da espessura, tá? Seja ela com 15 milímetros, 18 ou 25. Enfim, eu vou fazer aqui com 18. Vou puxar então a profundidade com 60 centímetros. Aí eu posso levar, vamos criar aqui as partes mais lógicas primeiro, né? A parte de cima da estrutura. Aí aqui eu já crio a partir desse pontinho de extremidade até lá embaixo a face que faz a lateral aqui do nosso móvel. Puxo a espessura. E essa mesma peça, como tem o mesmo tamanho da outra, é só copiar e encaixar aqui para a gente formar aqui o caixote estrutural. Muito bem, agora eu já posso, deixa eu ver, eu vou ocultar essa peça lá de trás e trabalhar aqui na parte frontal dela primeiro. Bom, digamos que eu vou seguir um modelinho parecido com esse que eu estava criando aqui antes para a gente ter como referência, que vai ter 2 gavetinhas ali embaixo. Bom, eu posso fazer o seguinte, ó. Eu vou fazer então elas com 50 centímetros, 500 milímetros, para a gente dividir elas aqui dentro desse espaço, tá? Só vou deixar então uma bordinha aqui, uns 5 milímetros para baixo. Aí eu faço ela, ó, eu divido aqui no meio, apesar de que esse cálculo é simples, mas se você tem uma medida diferente, você pode fazer assim, ó, quando for calcular frentes de gaveta. Você pega a medida total da distância que você tem, que delimitou, né, que nesse caso aqui é 505, faz os 505, diminui aquele vãozinho que vai ter entre as gavetas. Como aqui eu vou ter 2 gavetas, então eu vou ter só um vãozinho entre elas, né? Eu vou deixar então esse vão de 5 milímetros. Aí sobrou os 500. Aí eu divido por 2, vai dar a medida da frente da gaveta. Então eu faço aqui 250, traço uma linha. Posso criar, eu vou deixar o mesmo padrão, então 5 para o lado, avançando nessa borda, recobrindo ela, né? E 5 para cá. Agora eu posso criar a face, que vai representar a nossa peça da frente da gaveta. Puxo a espessura. E como a peça de cima terá o mesmo tamanho, então eu só duplico ela, mas deixo aquele espacinho de 5 milímetros aqui. Muito bem. Agora eu posso deixar mais um espaço que vai ser para o tampo que faz a frente do forno e a frente do micro, né? De 5 milímetros. Aí eu crio, vamos criar ela aqui. Como eu ainda não sei o tamanho, eu vou fazer isso agora, conforme as instruções lá do manual. Posso deixar ela, enfim, até aqui em cima. Aí puxo a espessura. Aí crio o grupo. Bom, próximo passo é definir onde vai ficar posicionado a medida do forno e a medida para encaixar o micro que vai ficar em cima.
tá? Então assim, ó, eu já estava dando uma olhadinha, eu peguei aqui como exemplo esse forno, porque eu tenho esse forno aqui em casa, eu já li e reli esse manual várias vezes, eu já consigo ir mais direto ao ponto para falar as coisas que a gente precisa para projetar. Mas eu recomendo que você faça a escolha do seu eletro, né, independente de onde você vai comprar. Mesmo que vá comprar em outro site, tá, na Americanas, Casas Bahia, enfim. Eu recomendo sempre, e sempre falo isso nos vídeos, que para você buscar essas informações técnicas que a gente precisa para efeito de projeção, sempre vá no site do fabricante, tá, gente? Porque eu acho que é mais confiável as informações. Bom, aqui já tem as medidas, ó, do forno sem a caixa e com a caixa. A largura, a altura e a profundidade, né? Mas eu sempre gosto de dar uma olhadinha naquelas figurinhas que tem de recorte, sabe? Que se não tem aqui já no site, ó, tipo, ele só tem as medidas aqui do forno, ó, tem as, né, outros ângulos, mas não tem a medida lá de recorte. Então, nesse caso aqui tá no manual. Então, eu vou ter que baixar o manual, ó. Mas já tem um botãozinho aqui para baixar, mas eu já baixei ele, só para a gente ir um pouquinho mais direto ao ponto. Aí a gente vai aqui na figurinha, ó. Vamos baixar. Até recomendo que você veja, tire uns minutinhos, né, uns 20, 30 minutos para ler o manual, porque sempre tem informações muito úteis para a gente, né? E como muda as características de um fabricante para o outro, mesmo que você não vá fazer a instalação, né, que vai chamar um eletricista ou uma assistência técnica, é bom você saber disso para considerar as coisas aqui do projeto, certo? Bom, ele tem umas figurinhas aqui, ó, tipo a opção de torre de eletro, a opção de bancada com cooktop, tem a terceira opção que é de uma bancada simples, tem algumas medidas que ele recomenda para a instalação da tomada, né? Mas vamos começar aqui vendo as medidas de recorte lá do forno, tá? Então aqui, conforme a figurinha da torre, ele está indicando que esse modelo a gente precisa de uma altura de 610 milímetros, uma largura para recorte de 570 e a profundidade, está escrito aqui, ó, profundidade de 580, sendo 560 a profundidade do forno, mais 20, para que a parte traseira do forno fique distante 20 milímetros do móvel do nicho. Bom, se eu deixei lá 600 de profundidade, lembra lá no início? Aqui eu já estou matando essa distância que ele está indicando, certo? Agora, as medidas de altura, vamos ver o que mais, além das informações aqui de recorte, ele está dizendo. A altura, ele considera 620, sendo 610 a altura do forno e mais 10 milímetros, ou seja, mais 1 centímetro de pelo menos um vãozinho para que o topo do produto fique distante 10 milímetros do móvel superior, tá? Então, o que mais? Largura. Se a largura lá é 570, ele está pedindo para deixar 610, que é ó, mais 40 para ficar 20 em cada lado de distância do móvel. Se eu tenho a distância lá de largura com 90 centímetros, aqui eu já tenho muito mais espaço, né? Então a medida de profundidade e de largura já deu certo conforme a minha medida de projeção inicial. A medida de altura, então, a gente faz agora, tá? Vamos fazer o recorte lá do 610 e do 570 lá da parte frontal do tampo que vai embutir os eletros. Vamos lá. Ó, eu vou deixar aqui, porque eu acho que o modo visual fica mais bonito para esse tampo, isso é enfim, é um gosto meu, né? De deixar um vãozinho aqui embaixo, ó, que eu vou deixar com 5, 6 centímetros, e mais um espacinho aqui entre os dois eletros, né? E mais um espacinho ali em cima do micro, porque eu acho que essa tampa frontal fica visivelmente mais bonita. Mas se você quer fazer diferente, tá, gente? É só seguir as orientações lá do manual. Mas vamos seguir aqui, ó. A partir daqui eu vou deixar então 6 centímetros, ó, 60 milímetros. Aí dessa altura eu considero aquela medida de recorte do manual, que é de 610. Beleza? Aí, para me facilitar as medidas aqui de largura, eu posso traçar uma linha aqui no meio, ó, e dividir agora aqueles 570 que o manual está indicando. Vamos fazer aqui, 570 divide por 2, dá 285.
Então, eu pego a partir do meio, 285 para um lado e 285 para o outro. Aí eu edito a peça, já fazendo o recorte, porque esses recortes de indicação do posicionamento onde vai ficar as coisas vai me servir de base referencial para fazer a parte interna lá das prateleiras. Certo? Ok. Eu vou deixar mais um espacinho aqui para o micro, que também vai ser de 60. Então, a partir daqui, eu tenho que saber as medidas do modelo que eu vou estar usando. Bom, então eu escolhi lá, eu vim aqui no site da Philco, porque eu acho os elétricos da Philco também bonitos, e escolhi aqui um micro-ondas de embutir. Ó, ele tem da mesma forma do site de antes, né? Ele tem todas as especificações e tal, né? Só que eu estava olhando aqui antes, ele já tem a figurinha aqui de recorte do nicho, né? Então nem vou baixar lá o manual. Então ele está indicando aqui uma altura de 365, uma largura de 595 e uma profundidade de 410. Sendo que a minha profundidade é de 60, então aqui eu já não me preocupo, certo? Então eu vou fazer o recorte lá de 365 e 595 de largura. Vamos lá. 365 aqui para cima. E aí o 5, deixa eu apagar essas medidas, que essas medidas que são do forno. Aí o 595 eu vou dividir aqui, 595 divide por 2, dá 297,5. Então a partir do centro, 297,5 e mais 297,5. Para fazer a medida de abertura, para encaixar o micro-ondas. Beleza, então eu já tenho exatamente as medidas aqui de cada coisa. Ali em cima eu posso deixar, daí depende da altura que você tem aí no seu ambiente, né? Mas digamos que eu tivesse um pé direito aqui né? Porque geralmente é 2,70, 2,80, 3 metros aí a maioria das casas, né? Então a gente até sobra para fazer mais uma portinha aqui em cima, né? Então eu vou fazer agora eu vou fazer o processo de edição que eu falei lá no início, né? Porque para a gente ir desenrolando o projeto, eu crio aqui as partes mais lógicas, e aí conforme eu vou ajustando as medidas que precisa deixar, conforme as orientações específicas do manual técnico, eu vou editando as coisas a partir delas. Tá, eu vou deixar aqui então, ó, seguindo a mesma linha ali de antes, que é 60 centímetros ou 6 centímetros, né? 60 milímetros, 6 centímetros. Aqui na parte de cima do tampo, aqui para cima eu poderia fazer mais uma portinha. Aí como que eu faço? Ó, eu crio aqui a face, já aproveitando a peça de baixo, subo com ela para cima, vamos fazer ela com 40 de altura. Aí eu preciso deixar mais um vãozinho, né? Aqui entre ela, vou deixar então, seguir o mesmo padrão de 5 milímetros. E agora eu só tenho que ajustar essas peças aqui de trás, tá? Vou pegar esse tampo aqui de cima e trazer ele até aqui em cima, encostado na portinha. Mas eu vou deixar então ele mais 5 milímetros para baixo, para servir como batente de encosto aqui e tá fixando também as dobradiças, né? Ou o sistema de porta basculante. Agora as laterais, e como o objetivo aqui dos projetos técnicos é a gente extrair uma lista de corte, né? Então tem que fazer os negócios já milimétrico aqui. Tá. Aí só edito as duas laterais. Posso apagar todas as guias, que eu não vou usar mais. E aí está, as peças de frente, gaveta, porta e a estrutura do móvel, né? Aqui, independente, tá, gente? Se vocês forem fazer uma estrutura simples ou uma estrutura tamponada de revestimento, né? É que a estrutura simples, tipo esse exemplo aqui do lado, o que eu faria, né? Se eu tivesse aí no seu lugar? As prateleiras que eu vou fazer agora, ali na sequência,
eu deixaria elas fixadas com uma espécie de, tipo uma ripa, sabe? Porque essa ripa a gente consegue fixar por dentro, encaixar as prateleiras em cima e fixar, inclusive, essas prateleiras usando umas cantoneirinhas, né? E aquele tampo lá da frente, né, também usando as cantoneiras, já que eles têm os recortes, né, a gente tem acesso pela frente, consegue fixar e depois encaixar os eletros. Com isso, eu não deixo zoada essa parte lateral, né? Se for uma tampa simples, né? Agora, se você vai utilizar um revestimento aqui externo, né? Fazer aquele efeito tamponado para as portinhas aqui e as frentes ficar embutidas, né? Daí não tem problema, daí vocês podem fixar, encher de parafuso, né? Porque o tamponamento, além de reforçar a caixa estrutural, também ajuda nesse esconder os parafusos. Beleza, então o que eu faria aqui primeiro? Para encaixar o forno e ele não ficar voando aqui embaixo, né, até porque ele precisa de um apoio embaixo, eu faria a prateleira e colocaria ela aqui, ó. Aí puxaria ela até aqui atrás. Aí de novo, né, como que você vai fazer aqui do lado? Se você vai fazer com ripas, com parafuso, com cantoneira, uma decisão aí que você vai ter que tomar na hora. Mas a parte estrutural é a mesma para ambos. Aí eu faço a outra prateleira também aqui, por causa do forno. Aí subo com mais uma aqui para cima, por causa da divisória ali, para fazer... Só tem que ajustar essa medida aqui, ó. Deixa eu só ocultar ela. E aí eu faço o seguinte, ó. Subo com a prateleira aqui pelo lado, ó. Eu vou subir então, avançar com ela mais 5 para cima, aí assim eu consigo dividir, né, tanto um batente para a porta, para ela encostar, e o batente aqui que segura também a parte da frente do tampo. Eu já tenho a altura exata de cada uma. Bom, gente, deixa eu só reexibir aqui novamente, e aí tem mais algumas coisas que eu preciso considerar lá do manual, tá? Eu não vou fazer as gavetas, porque senão, como eu já tenho vídeo específico aqui falando somente sobre criação de gavetas, manual técnico de trilho telescópico, né? Caso você não saiba e queira saber sobre esse assunto, vou deixar o link aqui embaixo na descrição, porque daí aqui nesse tutorial a gente foca somente na criação da parte estrutural e o que precisa considerar lá também ainda do manual, tá? Ó, vamos ver a parte elétrica, porque é uma informação importante também. Aqui em cima, ó, nessa linha, ele está dizendo que é necessário deixar um furo na lateral do móvel de 80 milímetros de diâmetro para que o cabo de alimentação do produto seja colocado para fora do nicho de instalação. Até tem a figurinha ali, né? Mas assim, ó, pensando bem, se a gente está fazendo uma torre de eletro, a gente já quer deixar os negócios tudo escondido, né? Então, o que eu faria? Ó, aqui embaixo, ele diz, na verdade ele não especifica se é nicho, se é bancada baixa, se é torre de eletro, enfim, né? Pro lado direito, ele está dizendo que o cabo chega até 0,9 metros, né? Pro lado esquerdo até 1,4. Mas no caso de uma bancada de torre, o que eu faria? Tá? Eu faria assim, ó. Vamos chegar aqui nessa figura do lado que já está pronto. Eu faria um furo na parte de cima, nessa prateleira, e levaria o cabo do forno aqui para cima e ligaria uma tomada no nicho do micro-ondas, porque assim já escapa, né, aqui da temperatura desse nicho, que é onde vai ficar o calor do forno, e a gente tem aqui em cima uma tomadinha, na verdade seria duas, né? Poderia, se você não faz essa parte elétrica, poderia já deixar preparado para o eletricista com o furinho e pedir para ele colocar uma tomadinha de sobrepor, né? Puxar ali de um ponto da tomada, apenas uma extensão, né, do cabeamento, e fazer essa tomadinha aqui dentro e ligar o forno e o micro junto, beleza? Daí fica tudo escondido aqui dentro e a gente segue aquela orientação lá do manual, que não sou eu que estou inventando, né? Tem que deixar a tomada do forno para fora do nicho que está usando ele por causa do calor. Certo, gente? Bom, é isso que eu tinha para passar, são as coisas que eu levo em conta, né? E essa parte estrutural é exatamente assim que eu faço, independente se eu deixo ela simples ou tamponada.
Qualquer dúvida você pode deixar aqui embaixo na área de comentários. E é isso, a gente se vê por aí num próximo vídeo. Valeu, gente. Até a próxima.